Olá, pessoal, estamos aqui hoje, nós quatro, né? Mônica? Eu, Letícia Dandara, Mônica e a Jennifer. Estamos aqui nós quatro, trazendo vocês aqui no nosso Chega Junto especial, né, dos bebezinhos, né, Mônica? Exato. Nós tivemos neném essa semana. Né, a gente parimos aqui, resolvemos. São duas temporonas, né, que vieram para acrescentar na nossa alegrar a nossa vida, né, amiga? Gente, quando a gente acha que o negócio não tem como piorar, piora, né? Brincadeiras à parte. Vamos deixar a Letícia Dandara aqui, isso. Quietinha. Fica aqui, filha, tá? Isso. E a Jennifer aí. Brincadeiras à parte, Sejam bem-vindos ao nosso Chega Junto, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Sempre em todos os canais de JC, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Siga a gente lá e veja todos os nossos podcasts que a gente coloca tudo certinho lá. Também siga a gente, Aline Magaceron. Mônica Buteri. Exatamente. E hoje a gente traz uma pessoa muito especializada, muito consciente do que vai falar. Entende de cérebro, de saúde mental principalmente. Eu vou ser muito sincera que quando a gente resolveu, né, abordar esse tema das bonequinhas... Que está em alta, virou febre, né? A gente não sabia se ia chamar um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, mas já resolvemos chamar logo Chama quem manda. Um psiquiatra, que é quem entende da cabeça. E se ela não entender, gente, ninguém mais entende. Espero que ela entenda. Eu acho. Mas eu acho que ela vai falar também, além dessa febre das bebezinhas, né? Dos bebês dos reborn, né? Ela vai falar também das manias. Das manias. Né? Que tem várias. Exato. E tem os térians, os toques da se vida. Identificar com uma coisa que está bem longe da sua característica, ou sei lá o que estão inventando, né, amiga? Exatamente. Não tá fácil, não. Não tá fácil para quem tenta manter uma sanidade mental. Se não tá fácil pra gente, imagina para quem tem que estudar isso e tem que entender e tem que diagnosticar. E tem que lidar com as pessoas que estão sofrendo com isso e com os familiares e com toda a trupe. Mas a gente aqui, vamos tratar isso assim, porque é um assunto sério. Muito sério. Apesar da gente levar na brincadeira, porque falar em criança, falar em boneca, a gente vem pro lado lúdico. Boneca né? O lado Mas lúdico. É um assunto muito sério e que sério. Traz muita reflexão e muito cuidado nisso. Já tá mexendo com todo mundo, porque os médicos já não sabem como se portar, os postos de saúde não estão sabendo se portar, o que faz quando chega uma mãe de um bebê reborn, o que você faz? Exatamente. Mas é isso aí, hoje a gente traz a psiquiatra, doutora Fernanda Carneiro Messetti, tá virando sócia nossa também. Ela é esposa do Fabrício, nosso querido urologista, que vem sempre aqui falar com a gente também. Mãe da Sofia, da Helena e da Estela. É formada pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, especialista em Psiquiatria Infantil e Desenvolvimento pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ou seja, tem formação gabaritadíssima para vir falar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Nós quatro aqui estamos muito felizes de te receber. Que bom. Né? Hoje a plateia aumentou. O cabelo dela para não ficar descabelada na câmera. Vai, pode falar. É isso. Quem é a Fernanda? Fernanda, conta pra gente. A Fernanda, acho que ela tá um pouco assustada com a nossa loucura. Ela vai mandar internar nós duas, viu? Você se prepara, porque eu tô... Saião. Sai daqui pro saião direto. Mas é isso aí, Fernanda, não tá fácil, né? Se não tá fácil pra gente que é leigo no assunto, pra um psiquiatra ter que entender tudo isso, tudo que tá acontecendo, cada dia é uma... Isso é um assunto novo ou sempre existiu a bizarrice? Se eu posso chamar assim. Eu acho que é um momento interessante, tá? Pra gente questionar algumas coisas. Os Therians, como você falou, ou a questão do bebê reborn, ou a questão das mídias sociais, ou a questão de como as nossas crianças estão se desenvolvendo, como as pessoas estão se relacionando. Tá muito em alta mesmo, porque eu acho que a gente perdeu muito o que a gente tinha como referência do que é saudável, do que não é saudável. Eu falo que tudo foi colocado em xeque. A família foi colocada em xeque, a estrutura familiar, a estrutura hierárquica de sociedade, né? Então, eu acho que essas situações vão realmente pipocar,
porque a gente está num momento aí eu falo que é de mudanças de paradigmas. Então, é uma situação bem delicada, né? Porque eu acho até assim que essa história do brincar de boneca sempre existiu alguém ali um pouquinho que, assim, já era mais velho e curtia brincar de boneca, mas era mais num contexto restrito ali à casa da família, né? Enfim, ou as pessoas até tinham vergonha de dividir isso, né, em sociedade. Mas aí agora está entrando outras questões, porque assim, não é que eu quero brincar de boneca, eu quero que você brinque comigo do jeito que eu quero brincar. Ele tá impondo, é uma imposição. Isso, né? Que é isso de eu quero batizar, ou eu estou a brincadeira do jeito que eu quero, e você tem que brincar do jeito que eu quero, né? E aí isso realmente não vai acontecer. Não, né? É saudável, né? Não Deixou de vai ser saudável. Acontecer. Isso é quando a gente está num estágio de desenvolvimento ali por volta dos 2 ou 3 anos de idade, que a gente brinca um do lado do outro, justamente porque a gente não consegue impor, né? A mãe ou o tio ou alguém mais velho é que se submete a criança para brincar ali, por isso que tem a interação. Mas quando você vê crianças pequenininhas, elas estão numa fase muito egocêntrica, né? Sim. Então, a gente espera que com o desenvolvimento humano, isso melhore, ou isso, né, a gente perca esse egocentrismo. Mas o que a gente está vendo é que cada vez mais as pessoas estão ficando paradas num nível de desenvolvimento que vai trazer consequências. E você acha que isso é um trauma que a pessoa teve em determinado momento, estende isso, afeta o cérebro, ou não? Isso é um comportamento que está hoje. A gente não sabe nem formular uma questão. Ou é esse negócio daquele que todo mundo comenta, que essa geração, que apesar que não é essa geração dos jovens, agora tem gente mais velha, mas é aquela coisa que não soube ouvir o não, que não tiveram limites e que por isso querem impor. Eles acham que se eu impor, por exemplo, eu vou na farmácia, eu quero que dê a vacina no meu filho, vou no posto de saúde, eu quero que atenda a Jennifer. Pô, mas a Jennifer, sabe, a Dandara, ela tem que ir no posto, ela tá com febre. Porra, então você vai, doutora, a senhora vai ver ela para mim. Você não vai me impor, porque eu não vou fazer. Mas essa geração, essa turma, acha que é isso, faltou limite, faltou o quê? Faltou pancada, faltou tapa, faltou... Não acho que é trauma. Pode ter uma ou outra relação ligada a um trauma, perder um bebê, mas ainda assim... Eu acho que o jeito da gente simbolizar um trauma e superá-lo é muito diferente disso de eu querer impor no médico, né? Na verdade, se a gente for avaliar, seria eu vou criar uma fantasia e eu quero impor que essa fantasia seja a realidade, né? Então, eu impus que a minha filha é esse bebê que eu denominei e a partir de agora todo mundo vai ter que... compartilhar da minha loucura de que é minha filha, vamos dizer assim, né? O que é muito difícil, porque daí também eu estou entrando na liberdade do outro, na capacidade de pensar do outro. Mas eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente está numa questão de desenvolvimento de sociedade, né? Porque... tudo que a gente tinha como referência, de certa forma, foi colocado em xeque. Autoridade de pai e mãe, autoridade de família, autoridade de religião. Tá tudo sendo colocado em xeque. E aí, cada um acho que demonstra isso de alguma maneira. Né? Até, por exemplo, o emprego, hoje em dia, as relações trabalhistas, é como se tudo que a gente tivesse vivido fosse muito ruim, horrível, e agora a gente precisa mudar tudo. Só que, ao mesmo tempo, mudar para quê? Para o quê? É melhor? É pior? Eu falo que a gente, como eu falei, eu acho que a gente está numa velocidade aí de processamento de informações, de estabelecimento de relações, que
estão mudando os paradigmas. Eu nem sei, daqui a pouco eu não sei se a gente vai falar que isso é loucura ou a gente que tá fora do tempo, a gente que tá ultrapassado. Normal, né? Isso, a gente que tá ultrapassado, né? Porque até assim, se a gente for pensar no ser humano como um animal, vamos pensar assim, uma espécie, né? A gente tem várias espécies. Como uma espécie, o ser humano... Espera-se que o ser humano constitua-se numa sociedade, se reproduza e assim siga com a espécie, como qualquer espécie. Assim a gente espera que seja o passarinho, a gente espera. Tanto é que quando a gente interfere muito na natureza, a gente questiona essa questão de extinção. Vai acabar porque não reproduz e tal. E, de fato, a gente entende que o sucesso de uma espécie é ela se permanecer ao longo do tempo. Se fortalecer ali dentro como espécie. Mas o ser humano, como sociedade, ele fez muitas modificações, né? E até tem essa questão, por exemplo, apesar de que hoje em dia as mulheres precisam trabalhar, encontrar um bom companheiro para formar uma família, a natureza não mudou. O tempo hábil de reprodução dela é dos 12 aos 35 anos. Esse é o tempo hábil ali para ela formar essa família. Isso está se estendendo um pouco, né? Está artificialmente. E aí a gente vai tendo problemas. Porque daí eu vou me formar, vou terminar a faculdade. Quando eu vou pensar em ser mãe, eu já vou estar com meus 38, 39. Aí eu quero reproduzir. Aí, não necessariamente eu vou conseguir isso no primeiro ano, no segundo ano. Aí eu tenho filho com 40 e poucos 42 anos. Meu corpo já está diferente, minha mente já está diferente. Então, a sociedade que é composta por pessoas que foram filhos de pais mais velhos é totalmente diferente de uma sociedade que foi ali todo mundo junto. Porque até é uma questão assim, né? Eu falo, se você for olhar em periferias, onde a reprodução ainda, eu acho que é o que mais é evidente, até porque não tem talvez essa importância de fazer uma faculdade, ter um trabalho e etc. As crianças são criadas juntas. A vizinha toma conta, a fulana toma conta. É um estilo de sociedade, né? Que é diferente de quem super programa, protela, e às vezes nem consegue realizar esse sonho, porque acho que fica tanto no planejamento, tanto na idealização, que é tudo tão perfeito, né? Que aí a coisa não acontece, né? Na forma que a gente quer, né? Exatamente. Porque a gente quer controlar as coisas. Quer. E as coisas não têm controle. Você não sabe quando vai acontecer. Por exemplo, é igual você falou agora, né? Com 35 anos eu vou começar a engravidar. Mas você sabe se o seu corpo vai? Isso vai gerar vários traumas na pessoa, né? Até ela conseguir chegar naquele ponto. Se conseguir. Aí você acha que aí pode gerar uma mãe de um bebê reborn. Isso. E aí eu falo que é isso. A gente está querendo controlar. Então, eu quero controlar que o meu bebê reborn seja tratado como um ser humano. Eu quero controlar que hoje eu decidi amanhecer cachorro e eu vou comer igual cachorro, vou viver igual cachorro. Até que ponto isso é possível? É um controle, então. Ali eu sou confortável nas minhas escolhas e como o mundo está muito assim aberto, então eu vou impor a minha escolha a você. Mais ou menos isso? Isso. E você tem que aceitar, porque senão você não está de acordo com o que eu espero. Ou você é taxado, por exemplo, se você não aceita, você é muito radical. Isso, ou você é mal. Você é mal, porque você não é. É mal. Agora, a pessoa que está impondo aquilo pra gente também não se coloca no lugar da gente. Ela é vítima, muitas vezes. Ela se trata como vítima e como, poxa, eu preciso. É a sua obrigação. Mas não é. Não é. Não é. E você acha Aliás, também... eu acho que essa que é o grande... que é uma grande questão que a gente tem que repensar. Se eu sou diferente, eu sou vítima, ou eu sou... Eu sou diferente, pronto, ok. Eu paguei minhas contas. É igual assim, quero viver de bebê reborn. Eu paguei minhas contas, tal. Desde que eu não imponha, não vou levar no médico, ou tirar a vaga de alguém atrapalhar, né? Mas o que muda? Não muda. Agora, não. Por que incomoda? Porque eu quero impor.
Eu quero, não interessa, você é médico, você tem que atender. Exatamente, não, exatamente. É assim, que nem eu tenho uma amiga minha que ela é fotógrafa, de criança principalmente. E ela falou assim, se vierem pra mim com um bebê, se uma mãe de bebê reborn chegar pra mim e falar, você faz um ensaio? Lógico que eu faço. É o meu trabalho fotografar. E se essa mãe está feliz em trazer o bebê dela pra eu fotografar, eu vou fazer o meu melhor trabalho. E vou cobrar por isso. Claro. Sim. Então ela fez. Dizer que ela apoia aquilo, e ela tá cobrando, né? ela tá pagando. Ótimo, beleza. Porque é um serviço que você vende. Isso. Mas a partir do momento que você pega esse bebê E leva no leva num pronto-socorro, numa UPA, como já aconteceu em alguns casos. Até ontem parece que teve, eu não sei onde foi, que a mãe foi dar uma vacina de. Não sei do que foi. Santa Catarina, lá, Marcão tá por dentro. A mãe foi dar uma vacina em Santa Catarina, na criança e tal. E o posto se negou a dar. Claro, aí, a partir do momento que você tá roubando custo. uma vaga Exato. de alguém, você tá tirando a vacina de uma criança que vai precisar, você não tem esse direito. A partir do momento que você paga, que você tá lá no particular, E não tá atrapalhando ou não tá atrapalhando nada. ninguém, e a pessoa que tá te servindo tá Isso. concordando, beleza. Agora, a partir do momento que você até quer... se É o que você você falou, quer quiser, impor, você tá isso. errado. Você impõe para a sociedade como um todo, como se aquilo fosse uma coisa normal. Exatamente. Né? Porque não é normal. Tudo bem, é isso. Eu querer brincar com a minha bonequinha e ninguém tem nada com isso. Não. Outra coisa é eu querer impor para a sociedade que todo mundo vai ter que fazer Pensar isso. e Tem que agir passar a como mão, você cuidar quer. dela. Não, Então- e outra, tem um custo, porque eu vejo, elas compram fraldas da melhor marca, o Aquele leite, leite. Aptamil ou várias outras marcas de leite são caríssimos, né? E gastam, eu ouvi a moça falando, não, eu dou 4 mamadeiras por dia. Quer dizer, você tá gastando. Enquanto ela tá pagando. Não é eu Não, falar tudo isso, bem. o problema é dela. Até sorte da acho farmácia que, tá pedindo. até acho só que é que isso. Vai isso- surgir um mercado. Então eu vou vender para você um É, hospital. Só que daqui a de pouco eu vou boneca. chegar Exatamente. lá na fila do SUS, Da UPA. da UPA que distribui os medicamentos e fala, não, eu quero o leite tal. E ela vai se achar no direito? Não, mas aí é por Exatamente. isso que tem que ter o bloqueio. Agora, tudo bem, se eu começo a brincar, vamos falar mentalmente? Eu não posso estar incorporando isso e eu ficar meio maluquinha? Posso falar? Porque eu vou vivendo Aquelas aquilo assim, ali. ó, vou fazer que nem na escola. Posso falar, professora? Posso Pode, falar? pode. Ontem, a Dandara foi pra minha casa. A Letícia Dandara é da Daphne, é uma criança, tá? A Daphne era uma criança, agora é uma pré-adolescente. E ela é a dona da Dandara, é a mãe da Letícia Dandara. E eu falei, Daphne, você me empresta a Dandara pra fazer o programa e tal? E eu tô com um problema na coluna e tal, ontem eu fiquei de cama. E a Daphne emprestou, o Marcelo pegou, levou ela pra casa. E ela ficou no meu quarto. E daí eu comecei a pegar nela, né, tal, fiquei segurando. E ela tem cílios, ela tem cabelinho, tal. Juro pra você, acho que eu sou meio pancada. Porque eu comecei a conversar com ela. Você viu eu conversando com ela agora de pouco. E assim, se você é uma pessoa mais carente, eu acho, mas se você tá isso. sozinha, eu acho que você começa a meio que criar um vínculo com a Dandara aqui, sabia? Porque eu não sei se sou Então, só eu ou se Até que é ponto normal isso. é uma sanidade, ou aí já começa a não ser uma... Até que horas eu posso brincar com a Dandara e até que horas eu isso. tenho que pegar a Mas a Dandara. Vem questão- sentar. Você acha que o cérebro A cria questão é o isso? seguinte, vocês devem ter assistido o filme O Náufrago. Sim. Sim. Ou teve as Ah. questões do Big Brother, quando a pessoa fica sozinha na casa. A gente, como animal, ser humano, é extremamente sociável. A gente gosta de alimentar o afeto. Não só a gente. Quando você tem um cachorro em casa, o cachorro ele fica quietinho na dele lá. Ele Não, fica ele atrás vem. de você. Ele Sim. quer a interação, Sim. né? Aí, a gente tem essa capacidade de criar um boneco ou para até para desenvolver o nosso afeto. Mas aí a questão isso é para uma situação em que você tem privação de contato. Sim. Né? Mas agora eu estou abrindo mão de interagir com você, ou de interagir com uma criança, ou de Isso. interagir com o animal, para criar um mundo que eu controlo e que só tem seres que, Inanimados. assim, o afeto vai ser só do meu lado. Até Sim. que Não ponto tem- isso vai te satisfazer? Porque você precisa receber também. Né? Todo ser humano tem que receber afeto, todo Exato. cachorro, todo gato tem também. Ele sente falta disso, né? Do contato. Mas até- se estender muito, aí já pode ser um problema. Se Se estender. torna um Outro transtorno. dia eu vi uma moça, ela casou com um boneco.
tá? Um boneco e teve 3 filhos bonequinhos. Anos isso. Então, aí você já pode colocar que isso não... Isso aí já ultrapassou, né? Já é um transtorno. Transtorno. É um transtorno. Tem nome esses transtornos? Assim, na medicina? Não, a gente tem isso Vai ser como... criado. Na verdade, não, é que assim, a gente coloca isso como um sintoma. Existe um sintoma que a gente denomina delírio. Pessoa está delirando. Tá. O que é um delírio? É um pensamento que eu não consigo compartilhar com você. Por exemplo, se a gente pensar em termos de religião, fé, eu acredito em Deus, você pode não acreditar, ok? Sim. Mas eu não tenho como provar para você que Deus existe. Não de maneira... concreta. Isso, eu não tenho. Visual. Não. Mas, apesar de eu não conseguir provar para você que Deus existe, muitas pessoas conseguem compartilhar desse meu mesmo pensamento. De que existe algo maior, que tem uma natureza, que eu posso chamar de Deus. Certo? Tá. Agora, a partir do momento que eu crio uma situação que um gato preto é o que vai ser o salvador da pátria. Eu vou conseguir convencer as pessoas a ter esse mesmo pensamento que eu, sem nenhuma prova? Não. Mas eu botei na cabeça que o gato preto é o salvador. Então, a gente fala que essa é uma crença delirante. Por quê? Dentro da nossa razão, eu não consigo compartilhar. Por exemplo, para mim, a história do bebê reborn é um delírio. Eu não consigo compartilhar que isso é uma pessoa. Para mim, isso é um bebê de borracha. Sim. É um boneco, uma representação de uma pessoa. Mas nunca vai ser uma pessoa. Então, Que é uma pessoa para uma criança. É Se a gente tem que engraçado, pensar nisso, né? Pra criança. como se fosse um Pinóquio, eu falo, sabe? O Pinóquio é uma história, assim, né? Que ele fez um boneco e O Gepeto, entre aspas, depois virou que deu gente. vida. Isso. Mas isso é uma simbolização. Sim, exatamente. Não acontece de verdade. Então, você acha que a nossa sociedade hoje está delirando? Está. Está. Não tenho como dúvida. médica. Não Você tenho Eu vou dúvida. falar aqui da ciência como médica mesmo. Então, E, aliás, isso está tá um com delírio vários co- delírios. Vários e- delírios e- coletivos. Você falou uma coisa, que assim, desculpa, mas você falou uma coisa que, assim, a pessoa vai ficando sozinha no mundo dela e criando as verdades, as realidades dela. Isso. Se a gente parar para pensar, hoje, os jovens, eles vivem desse jeito. Porque eles vivem um mundo virtual, muitas vezes não se comunicam com os colegas. Assim, muitas vezes você fala, liga para não sei quem. Já mandei mensagem. Eu tô falando para ligar, pegar um telefone, ou ir na casa, ou dar um grito pela janela, alguma coisa. Mas, assim, o contato de criança, de jovens, mesmo diminuindo, adultos né? mesmo. A rede social ficou tão potente que ela está isolando as pessoas de uma maneira tão absurda que daí você começa a criar... delirar. A criar A novas história verdades do... e a delirar, exatamente. A história do náufrago é um pouco dessa. Ele É tá isso, mas ali sozinho, tinha ele som. tem que criar. Agora, É. o Wilson, Para ele não enlouquecer, ele criou aquilo lá. Mas Então, na realidade ele estava enlouquecendo. ele tava, né? Ele tava louco já. Ele estava enlouquecendo, Né? porque o Wilson, ele... É. Eu, ontem, a hora que fui tomar banho, eu deixei a Dandara em cima da cama. Eu juro pra você, eu falei assim, pelo amor de Deus. Não vira. Deus, a hora que eu voltar, que ela esteja da mesma posição que eu tô deixando. Porque, gente, se eu voltar e ela estiver virada, essa aqui ainda falou, nossa, que pena que eu não sabia, porque eu queria ter entrado na tua casa e ter virado a boneca pra ver a sua cara. E assim, você começa porque assim, tá todo mundo falando que bebê, isso, bebê, você começa a imaginar, será que o bebê... Né? É lógico que não, Mas aí, de novo, a gente volta lá naquela conversa das mudanças de paradigma. Hoje em dia, as crianças não brincam na rua, as crianças não interagem. Tá muito difícil para quem tá tendo filhos pequenos hoje, eu acho. Muito. Não é? As A mães... gente não interage. É. Às vezes, tem até teleconsulta online. É difícil. E as pessoas cada vez mais aderem a isso como, nossa, salvação do Modernidade. mundo. Não, eu acho que, por um lado, claro, você tem o ganho de tempo, de deslocamento. Muito.
Mas não é uma qualidade, Não. gente. Eu falo, Não. posso até atender, a gente às vezes, né? Mas assim, não é a mesma coisa. Tanto que tem alguns quadros que eu começo a fazer um atendimento online, eu viro pra pessoa e falo assim, olha, fulano, não vai dar. Você Sim. vai ter que vir pessoalmente e ainda precisa vai do ter que vir contato. com alguém que convive com você. Porque é isso, as pessoas vivem Uma bolha. numa situação que daí você, até para você como profissional avaliar o que é verdade, o que não é, o que é de fato, se eu não tiver o olhar de alguém que convive e ver pessoalmente, eu não consigo avaliar. Eu imagino, deve ter muito porque disso, né? eu acho, na sua profissão sempre tem que ter alguém junto, né? Porque a mente, ela vai criando aquilo ali e que você incorpora como verdade. Sim, se você começar a contar a Letícia Dandara falando, Ela vai eu se vou achar que a Ela vai Letícia se- Dandara Na hora que é você chegar real. no consultório com a Ainda vou Letícia ficar indignada, que médico absurdo, que médico péssimo, não cuidou da absurdo. filha. É. Até eu me tocar, que a Letícia aquilo A é uma Letícia boneca. nela. Exatamente. Não é? É Então, isso difícil. acontece muito. E você percebeu essa mudança de quanto tempo pra cá, Fernanda? Assim, que você achou que as pessoas pioraram nesse sentido? Da mente? Ai, eu acho Ou que... sempre foi? Não, eu acho que da pandemia pra cá a coisa deu um salto Verdade. importante. Porque logo depois da pandemia, todo mundo ficou muito, né, muito frágil ali, tudo. Eu falei, não, mas vai melhorar. Só que agora, ó, tem quanto tempo depois da Você sabe 5 que anos. você sabe que Tá piorando. Você sabe que quando eu estava fazendo residência, o pronto-socorro da psiquiatria ficava ali no Hospital São Paulo, lá na Borges Lagoa e tudo mais. E uma das demandas que a gente mais tinha durante o plantão da noite eram pessoas com insônia. Elas iam lá para conversar porque elas não Verdade. conseguiam dormir. Então, mas assim, ainda existia. Hoje em dia não existe nem mais, acho que, plantão de psiquiatria porta aberta, que dirá para conversar, todo um, né? E aí, com a pandemia, não podia, né? Não podia e ficou virtual. Não podia e não pode, e agora ninguém quer. Não é que ninguém Então quer. já teve uma mudança de comportamento. Não, a ali gente também. tá vindo, é isso. As crianças É. preferem. Se você não der a oportunidade, a criança prefere ficar no celular, no joguinho, não suja, Que não é dá cômodo, trabalho. né? Exatamente. É cômodo eu É. ficar ali. E para criança também. Às vezes aí ela vai adquirindo tanta dificuldade de se relacionar, que aí ela vai para uma festinha e ela não tá confortável. Isso deve estar acontecendo muito. Não querem ir pra escola, né? A gente tem Também aí... já está nesse ponto? Tem bastante Só pra não jovens socializar. que não voltaram depois da pandemia, não voltam e criaram ali seu mundinho, né, de videogame, coisa online. As famílias também têm dificuldade de se relacionar. Tem muitas famílias que eu pergunto e cada um come a hora que quer. Então, assim, não existe mais aquela coisa. Por isso que eu falo, o básico Verdade. funciona, né? Mas porque é sentar à mesa, é conversar, Deixar é o celular olhar. pra lá. Exatamente. Uhum. Mas não. Então, volta de novo, né? A sociedade, ela tá querendo outras coisas. Eu nem posso falar se é certo ou se é errado, mas as pessoas não estão querendo mais o relacionamento que a gente tinha como referência de vamos brincar. As crianças hoje em dia, se você perguntar, é quase que fazer uma entrevista para saber quais as brincadeiras eram do passado. É como se não fizesse parte. A mãe não precisava ensinar a brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Não. Hoje em dia você tem que ensinar. Elástico. Era uma coisa, parece que já era tão da geração, ia passando de geração Exatamente. em geração, era mais tranquilo. Hoje não, hoje a gente vai fazer uma pesquisa. O que seus pais, os seus avós gostavam de brincar? Aí você vai falar as brincadeiras. Nossa, Mas que parece eles não é têm tão muitas antigo. vivências. E eles não têm essa vivência. Bolinha de gude.
E Pula-cela. é Gente, eu né? amava brincar pula-cela, eu não vejo. Não é? Então, gente. E assim, pular elástico, amarelinha, A tudo, gente, né? assim, com as nossas filhas, a gente ainda conseguiu passar alguma coisa. Eu acho que na nossa, né, na casa dos 50 ainda, né, que nossas filhas estão com 20 e poucos anos, elas falam, as minhas falam, a gente brincou muito, mãe, né? Elas brincavam muito, né, Aline? A gente reunia muito. Mas hoje, as crianças não brincam. Então, essa geração de 10, 12 anos é totalmente diferente as brincadeiras, né? É muito, E as famílias muito virtual, são diferentes. Né? As Exato. mães também eram mais presentes. As mães e os pais eram mais presentes. Você deve ver muito isso lá. E assim, como a gente diagnostica... O que a gente faz, por exemplo, quando a gente começa a perceber que um sobrinho, um neto, um filho, um parente ou filho da amiga, alguma coisa assim, tá muito solitário, muito vivendo um mundinho muito fechado. Então, a gente pode interferir nisso? A gente deve interferir nisso? E como? Como chegar? Deve falar. Como chegar naquela mãe e falar, vem cá. Acorda, né, pra vida, você também, porque... É difícil, é tão delicado. É que assim, geralmente, uma pessoa dessa, ela já tá num grau de adoecimento importante. Então, realmente, não vai dar pra você chegar lá e falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é por aí que funciona. Porque ela vai querer que você entre no mundo dela, que ela vai querer que você respeite ela. Então, mas você vai ter que entrar no mundo dela. Pra ter acesso, né? Pra ter acesso. Você vai ter que entrar no mundo dela pra vocês trocarem. Só que, claro, no começo eu vou trocar, eu vou aprender com você. Depois, naturalmente, você vai me aceitar. Tá. Não, e é assim mesmo. E porque as vai pessoas mostrando, querem. É É a aí que eu mesma falo. coisa que Eu acho você que faz, né? geneticamente- Como médica, quando você Isso. vai acessar uma família, você tem que entrar naquele funcionamento. Lógico. Pra elas confiarem até e se abrir. Exatamente. Aham. E aí, quando tem a confiança, a gente começa a poder ter a troca. Sim. E isso é uma coisa que eu falo que está inscrito geneticamente. Então, até assim, se eu não tenho alguém, eu até crio uma boneca para fazer troca. Eu faço isso. Isso é uma coisa muito do ser humano. É que o jogo faz muita troca. Faz muita troca. Verdade. Faz muita troca. Mas, quando você propicia a oportunidade da pessoa interagir de outras maneiras, geralmente ela prefere. Até as crianças, assim. Quando elas estão brincando, elas preferem estar brincando entre elas do que jogando, com raras exceções. Essas raras exceções é porque já tem um adoecimento. Ela já perdeu a capacidade de aproveitar em grupo. Mas a gente é um animal extremamente sociável, a gente precisa da interação. Né? Precisa, não tem como. Mas é igual você falou, né? Então, eu não sei, a gente não sabe se tá certo ou tá errado pro que tá caminhando. Mas se tá todo mundo adoecendo, então não é legal, né, Fernanda? Esse novo mundo que tá esse se abrindo. paradigma. Não é, porque tá tendo um adoecimento das pessoas muito sério. Né? E índices de suicídio, então não é violência. legal. Então não tá caminhando pro bom, né? Agora, se até me enrosco, porque é um assunto tão difícil, né? Complexo, muito complexo. Então, assim, se vai caminhar ou não, a gente não sabe, mas que não é legal e que pode ter uma pirada geral. Pode. Então, a tendência é piorar, você acha? Se caminhar se nada assim. for feito. Se caminhar assim. Se caminhar assim, sim. Porque assim, a base está comprometida, no meu ver, tá? A base. A base. Qual é a base? A familiar. É a família, a escola como sociedade ou a sociedade, né? Mas assim, a gente tinha isso muito como referência. Mesmo a escola sempre foi chata, mas sempre teve os amigos, sempre teve coisa. Hoje em dia está se perdendo isso. Não tem nem mais a amizade, não tem a vida social na escola. A vida social é um caos, é caótico. Entre as famílias tem briga sobre política, briga sobre não sei o quê. É uma separativa. Entendeu? Então eu falo assim, é muito difícil, porque eu não consigo conviver nem com a minha família ali, que dirá com o outro. Sim, é verdade.
Os professores estão cada dia mais adoecidos, as crianças, as famílias, e cada vez mais a sociedade quer uma produtividade né? Então, assim, eu quero que o professor dê não sei quantas horas aulas por semana, que a aula seja maravilhosa, que o aluno saiba todos os conteúdos. É uma exigência, uma exigência, uma exigência, uma exigência. Insana. Mas é o que quer, é produtividade. Pra eu tenho quê, que ter né? marcadores. E pra quê, né? Você parar pra pensar, pra que tudo isso, né? Pra que Eu me pergunto, eu fiz... Vai ter super gênios? Não, sabe? então, Você vai mas ter- sabe Mas que eu não fico vai. pensando? Eu acho que eu era uma super aluna. Eu acho, sim, que eu era Aham. uma ótima aluna e tal. Mas se você me perguntar assim, Fernanda, fala a fórmula de Bhaskara, fala não sei o quê. Não faço ideia. Porque Pra o seu quê, né? cérebro não usa aquilo mais. E pra que eu aprendi? quê? Talvez, sei lá, né? Não, eu Desenvolver aprendi. um raciocínio. Não, eu talvez. aprendi para passar no vestibular. Isso. Mas é exatamente Tem uma isso. A gente função. tem que ainda ter esse estudo de, assim, você quer ser o quê? Eu quero ser médica. Então você tem que ficar muito boa em biologia, em ciências, Mas aí eu isso, te aquilo, tal. pergunto. Então vamos Vai voltar aprender matemática? Pra Mas aí eu te quê? pergunto, se a gente Desenvolver um raciocínio. Mas para. espera lá, mas se a gente for pensar há 50, 100 anos atrás, tá? Os grandes filósofos, eles não faziam faculdade. Não. É verdade. Eles já nasciam, né? Não, Mônica, Não é, eles porque se estudavam você- sociedade. Você ser inteligente não tem Não, a não. ver com você saber Não, X não. ao Ele quadrado. estudava É. aquilo Não. que ele queria estudar, aquilo que ele queria aprender, ele se É claro que focava uma naquilo. coisa que é básica é básico. Não vou mentir. Você não saber somar, não saber subtrair, não Não, saber... isso aí tem que saber. Isso é o básico. Interpretar um texto, Mas né? a educação antigamente era assim. Tanto é que as pessoas estudavam até o 4º ano e já era... Por quê? Porque o principal, aquele pontapé básico, era o que precisava. Que era saber, uma regra de... Eu brinco que a vida é regra de 3. Se você souber a regra de 3, você se vira para a maior Opa! parte dos... Olha, Química, quem inventou a física. regra de 3 merece um prêmio. É coisa porque prática é bom da demais. vida, Da né? vida. Eu uso direto. Então, mas aí eu sou obrigada a saber... Coisas muito 200 específicas. tipos de É, logaritmo. fórmula de Bhaskara. Se você não vai usar pra nada. Mas eu tenho que ficar na escola, né? E eu Tem. tenho que fazer uma prova para mostrar Tem. que eu aprendi. Eu aprendi, Aham. mas desaprendi, porque não fez Uhum. parte Você da decorou. minha vida. E assim, decorou você naquele vê o momento. perfil das crianças, às vezes, é muito difícil, né? Eu falo, a minha filha mais nova, ela detestava a escola. Hoje, ela é uma das melhores alunas no curso dela na faculdade. Porque se encontrou. Ela tá fazendo o que gosta. Ela tá fazendo... Mas ela era de se jogar debaixo da mesa, falava que não ia fazer lição, que ela não, Você era uma ela não assídua entendia. frequentadora das irmãs. lá no Ela, colégio. ela virava e falava assim, mãe, pra quê? E eu ficava sem saber. E é uma tortura. E Mas é é isso que pra eu ela vejo. foi Mas uma eu tortura. vejo, assim, minha filha tá com 17, então ela vai fazer vestibular. Ela não tem um sábado livre. Pois é, gente. Não, e ainda sábado de manhã ela tem que assistir a aula e tem que ficar à tarde para Fazer a fazer o prova. simulado. É muita coisa pra Pra mente. quê? Então, Não é nem Também- questão que é pra mente ou pra não. Tá É. tudo bem, vai, faz, sobrevive. Eu sobrevivi, eu fiz. Ela quer fiz, fazer medicina também? Não, graças a Deus não. Mas, pra quê? Pra que tudo isso, né? Exato. Aí eu até fico brigando, né? mas Daí você ela não tirou acha sarro que de mim. isso já começa a gente adoecer daí também? Então, mas aí é o que eu tava até falando. Aí amanhã vai ter um dia da família da pequena, tem 8 anos. Aí a escola ofereceu um cinema pra família. Aí eu falando pra ela, não falta, porque daí você vai no cinema com a gente. Eu acho que é muito mais rico ela ir assistir Lilo Com e Stitch certeza. comigo, com as irmãs, Vai do curtir que muito ver sei lá o que de fórmula. E dá um tempo pra cabeça também, um respiro, né? Que eu acho que isso é muito importante. Não, e assim, o que eu tenho visto é isso. Cada vez mais a gente nessa insanidade, até eu como profissional sou cobrada. Saiu o artigo ontem, então vamos lá estudar e tá. E a qualidade de vida, o relacionar, o estar junto, não é mais visto como prioridade.
Mas eu entendo que isso é um desejo da sociedade como um todo. Eu vejo Você muito. acha que isso é um desejo da eu sociedade? Eu acho que é. mesmo? Eu concordo com você. Sabe por quê? Acha? Você faz assim, ó, a criança tá com 3 anos de idade, 4 anos de idade, já vai no inglês, já vai no balé, já Nossa, vai muita coisa. na equitação, já vai no judô, já vai na natação, Por que isso, já faz né? a pintura, já tem que fazer reforço na escola, já tem aula de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o o que dia lá. inteiro. É o dia inteiro. A mãe atrás dessa criança, levando essa criança para cima e para baixo, a criança com os horários dela, sem tempo para fazer absolutamente nada fora daquilo que está programado. Não brinca. E daí, acaba o dia, a mãe não pergunta como é que foi do balé. Ah, foi bem? Aprendeu a fazer a pirueta? Ah, aprendeu a fazer o golpe do judô? Ah, nadou, mergulhou, tal. Dá nem Ninguém, tempo. ele Mas, não gente, consegue e é passar pra frente o chato. que aprendeu. E é chato, É fica um negócio chato. muito chato. Eu lembro É a Bruna, eu tinha mania de Todo querer... dia, A né? Bruna queria É fazer balé. chato, você quer brincar com os amigos. Balé. A minha balé. filha queria balé. Não ela pode queria conversar balé. na verdade, aula. tem que Balé ser- você tem que ficar Nossa quieta. senhora, e as nossas não são. Você lembra? A gente tem A filme Bia das e a nossas. Michele. Era uma comédia, era assim, porque a gente Só invocou levava que elas bronca. tinham que ir no balé. Elas tinham que ir no balé. no E balé daí também. iam as 3, que eram, não tinham, não, as 3 não, as 6, que eram as nossas, 4, e mais as 2 da Andréia. Daí iam as 6, que não tinha jeito, a única que tinha jeito era a Irena e a Júlia. Mas a Júlia Só. só entrou um pouquinho É, depois. que mas ela não assim, quis. eram as únicas. As outras estavam lá para fazer bagunça. A hora que acabou, e elas só bagunçavam e levavam bronca o tempo inteiro. Sim. Então, as que elas não curtiam muito. Quando acabou a fase das meninas do balé, que foi aquelas que, vão começar a fazer o curso mais coisa e tal, a maioria desistiu. A minha virou e falou assim: mãe, posso parar de fazer balé? Sabe? Ela não suportava mais. E eu achava que ela tava curtindo e tal, levando. Ela E me curtia os irritava levar. amigos. Curtia estar lá. Exato, mas mas pra não gente era gostava. o máximo. Porque tinha final de ano, tinha festival, tinha fantasia, Mas, tinha isso. mas olhar mesmo a vontade dela, igual a minha. A minha foi fazer uma aula aberta, foi a última vez. Ela subiu na barra, mas uma tão desengonçada, eu virei pra ela e falei: minha filha, Não é pra você. agora eu te escuto, minha filha, pode sair. Não tem problema, sabe? Porque aí você vai vendo o sofrimento, que é um esforço. Mas além hoje é muito daquilo. isso, é o dia inteiro. A criança tem. E a gente não tem- para pra Tem olhar. programação o dia inteiro. A gente não para pra olhar. É. E a gente não reclama. tem tempo, a gente Mas, é cansada. ó, Eu sou cansada, isso, gente. Às vezes eu isso. chego e falo, gente, a minha mãe fala, minha mãe às vezes tá de fora, né? E a minha mãe me ajuda com as meninas. Sim. Aí eu chego do trabalho, às vezes, tarde, porque já, né? Uhum. Aí, às 3. Lógico. Ai, porque eu quero... Ai, mãe, quero te contar, não sei o quê. Daí a minha mãe fala assim, eu fico com dó de... Não, e às vezes alguém me liga do trabalho ainda, que eu tenho que falar. E fica às 3 esperando, assim, igual um Tadinha, cachorrinho, pra que poder dó falar com a também, mãe. né? E a gente tá sempre E cansada. é difícil você virar e falar assim, não vou atender. Dani, o paciente vai ficar aí, eu vou agora... Mas é o seu direito também, não é? o mas direito é das suas difícil, filhas, é uma mas é escolha, difícil. Tem é alguns difícil. casos que é difícil, né? Mas Não, é mais difícil abrir mão. Porque É. assim, eu nem vou reclamar, porque eu nem acho, eu não tenho pacientes, eu falo que me ligam por Qualquer coisa. qualquer coisa. É. Então, geralmente, se a pessoa Quando me ligou, ligou, é porque deu problema. porque realmente Tá está precisando. precisando. Eu já tenho essa... não sei, eu crio uma relação boa com os pacientes nesse sentido. Então, se me ligou, é porque realmente a coisa tá feia. Ferrou. Não tenho Uhum. aquela relação de, qualquer coisinha. Aham, bobeirinha. Mas é difícil. Aí, claro, a gente sempre vai tentando. Então eu deixo a terça à tarde para ficar com as crianças, não sei o quê. Mas é difícil, porque você é cobrado o tempo todo. O tempo todo. Pra ser uma super mega profissional, Uma super mega mãe. mãe. Eu brinco, eu tiro o saco e eu vou na atividade física, porque, né, precisa. Você falou da outra vez. Aí eu falo assim, aí a minha personal falou assim, você fez uma coisa extra? Eu falei, não, eu não fiz nada extra. Eu já tenho que ir na missa, levar as crianças, fazer dever da escola, não Dá sei o quê. tempo. Então, assim, a minha hora de atividade física é aqui, esquece, eu não vou fazer um a mais, não me dê porque não extra. dá. Eu falo, não tem como, a gente tem que dar conta de muitas demandas. Mas, por exemplo, né, que você está falando, é uma pressão mesmo da sociedade. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar minha filha assim num esporte para incentivar e vamos colocar no inglês, que é importante. Aí o filho do fulano faz balé e joga não sei o quê. Aí você fala, nossa, meu filho também. E começa aquela enxurrada de coisa e todo mundo faz a mesma coisa. E ninguém tá feliz. E ninguém tá feliz. Não ninguém tá é? feliz. Por causa dessa pressão. O filho da outra tá fazendo isso, então eu vou colocar o filho da Mas outra. eu acho que não é nem por isso, é porque a gente não tem tempo de ficar.
Você bota no inglês, você bota no balé, por quê? Porque você tá trabalhando, alguém tem que levar, alguém tem que buscar, alguém tem que... Você não pode deixar sem fazer nada, ou se você deixa sem fazer nada, você não tá supervisionando, aí vai estar na tela, é pior. Então, hoje em dia tá muito mais difícil. Tá difícil ser mãe hoje em dia, viu? Tá muito mais difícil ser mãe, né? Por isso que tá... Ó. Eu acho que... E será que por isso que não Mas então, mas eu acho que é pela... O social é pesado, né? Porque eu acho assim, né? A gente idealiza que a gente tem que ser uma excelente mãe, tem que estar bonita, tem que estar arrumada, tem que estar... A gente não pensa em como fazer isso. Tem que estar, né? É verdade. E as nossas mães e também... a gente critica muito uns aos outros. Esse que é o problema. Imagina verdade. Aquela mãe lá, olha, aquela mãe tá desarrumada. Coitada, às vezes não tá dando nem conta de respirar. E muitas vezes... Exatamente. E muitas vezes, a gente antes, não para pra escutar. Na minha época de criança, ou na nossa época com crianças menores, a minha mãe e a sua mãe ajudavam a cuidar das crianças, porque elas já tinham se aposentado, já tinham parado. Hoje em dia, as mães, elas estão trabalhando ainda, as avós. Né? Elas ainda estão trabalhando, elas ainda têm a vida social muito agitada e tal. Então, assim, elas têm... eu cuido dele das 5 às 6, ou das 4 às 6. Tem um horário. Sabe também. assim, tá o horário. Porque elas também têm vida, né? Na época que eu era criança, a minha avó era 100% de tempo pra gente, pros nossos... meninas. Não, mas na nossa época... sim. Há 50 anos atrás. Era assim, elas tinham 100% do tempo disponível. Livre. Hoje, se tiver 20%... É muito. E tá tudo bem, mas essa é a... Então, mas é como a sociedade tá é o direito delas. caminhando. Exatamente. Assim como, por exemplo, né? Tem uma... Como é que eu vou dizer? Tem uma tramitação ali no Senado, não sei, para diminuir as horas de trabalho, né? Para diminuir. Aparentemente, você pensa, ai, que maravilha! Não vai funcionar. A pessoa vai arrumar 3, 4 empregos. Porque é assim. Não existe. Porque você quer crescer, você quer ganhar dinheiro, você quer viajar, você quer fazer as coisas. Aí você vai trabalhar 6 horas, sei lá, não é nem 6 horas, é 4 por 1, 4 e folga 3, né? Vai arrumar 3 empregos. Vai ser pior. Vai arrumar outras ficar coisas. Insano. Mas... É isso que está caminhando, A sociedade vai criando. E aí vem esses discursos bonitinhos. Porque daí vai sobrar. Eu fico pensando, não adianta. Pra eu ficar com as meninas, eu tenho que me policiar. Eu gosto de trabalhar. E claro que é satisfatório. Eu até brinco. Eu falo assim, gente, é muito mais fácil você ir lá, trabalhar, receber seu dinheiro e ter a garantia de que o problema não vai ficar comigo, porque eu sou só a médica, que é a família que se lasca, né, na verdade. Mas é a minha família também, né? E eu posso estar lascando a minha família de um jeito... Exatamente. Tem os dois lados. Mas é o que você falou, é a necessidade de satisfazer o outro que está te vendo, né? Muitas vezes, né? Aquele estar de acordo com o que a maioria está fazendo, né? Tá bem vestida, tá trabalhando, tá com o corpo em dia, malhado. Eu não sei nem se é o outro, mas é a gente. A gente se cobra. A gente quer. Mas tem também, eu acho que tem esse like, esse negócio de... Não, eu acho que sempre tem, porque eu até falo assim... Eu vejo muitas pessoas que trabalham com metas. As metas são colocadas para não serem alcançadas. Sempre tem alguém que vai lá e consegue. E aí, a partir daquilo, vem... Aí tem que chamar a Dilma. Atingiu a meta? Dobra a meta. Não, mas é isso. E assim, claro que é satisfatório. Sempre alguém vai conseguir. Uma pessoa... Mas até aquela... Não, e até ela se sente bem. Daí a outra vai falar, não, mas se ela consegue, eu também vou. E vai se cobrando. E assim vai. Mas é isso que eu tô falando. A sociedade, ela tá de um tal jeito, né? Que... Tá insano. E tá insano. É competitivo. É bem competitivo. Não, todo mundo quer ter tudo e todas as coisas. Mas é mentira falar que você não quer ter um iPhone. Que você não quer ter um carro, não sei o quê. Você quer. Só que para você ter isso... Você vai ter que sacrificar muitas coisas, né? Só que a gente tá muito nessa parte, acho que só do sacrifício. Eu não sei, a gente vai colher esse sacrifício, né? Talvez vai ter uma... A gente já tem, né, uma capacidade, talvez, aí, de bons carros, de
eletrodomésticos maravilhosos. Eu acho que isso a gente tem colhido, né? Aham. Todo mundo tem Mas- acesso. Até as pessoas mais simples já verdade. têm acesso. Mas agora, em termos de social, o que a gente vai colher, né? isso. Bebê reborn. Por exemplo, exatamente. Por exemplo, você já tem um carro bom, você tem uma casa boa, mas as pessoas não querem parar aí. Não. Querem sempre mais. Então, até onde isso é saudável, né? Até onde é saudável? O dia que alguém conseguir decifrar e definir até onde isso é saudável, Né? esse- Você ficar esse cara correndo, vai- correndo. Ou então, não, já cheguei ali, posso ter mais? Posso, mas agora eu vou curtir mais minha vida, eu vou curtir um pouco mais a minha família. Mas tem aquele lance, quanto mais querem, você tem, mais né? você quer, não é assim também? Mas as pessoas querem ter família? Você acha que não? Hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A Mas, gente reza pra que queira, né? mas hoje em dia, quando eu penso, eu tenho 3 filhas. Eu fico pensando. Eu acho que só se Deus. Porque eu não vejo mais essa coisa Qual namoro, sei lá, porque na No nossa cortejo, época, né? na nossa época, como não tinha muito essas coisas, era Não muito tinha do celular. olhar. Isso. Era o olhar. Isso, a paquera. Aí você ficava, não sei o quê, daí um amigo passava um bilhetinho, uma coisa. Hoje é assim, não, eu não vou sair de casa, eu vou entrar num Num Tinder. aplicativo. aplicativo, vou conversar, daí, né? Se der lá, enfim. se der, como é que é match? Match. Se der der match, match- a gente sim. Não, e até assim, se der match, eu vou, transo, E volto acabou. pra casa, eu tenho a minha vida, você tem sua, não quero. E Não tá quero tudo misturar normal, minhas né? coisas, não quero Isso. dividir contas, não quero... Não vou sair da casa da minha mãe. Tanto é que você né? vê muitos profissionais hoje, a internet tá lotada de ensinando a paquerar. Eu não sei paquerar Gente. mais, eu falei que eu perdi, porque... Eles ensinam como que conversa, até conversar. Por exemplo, as perguntas, né? Porque às vezes eu fico olhando, às vezes, né? Ela olho é ali. tindeira, viu? Não Ela- sou, ela- não. ela é já, assim. já passei. Não me adaptei, Então gente. não deu muito certo. Não, deu match. gente. Ah, não dá. Eu não tenho saco pra aquilo. Aí a pessoa manda uma Não, foto. para o que é mentira. É mentira. A maior parte das coisas Ela então. fala assim, nossa, me apaixonei por um gato. Você vai ver, não é nada daquilo que Não, o cara lógico, quer. E uma nas coisa fotos. que eu assim, tive sim, eu assumo, gente, tive sim, né? A gente tem um pouco de ilusão, eu acho, até em relacionamento, essas A gente coisas, quer né? ter relacionamento, mas Exato, exato. Aí eu É. falo, eu cheguei numa idade, onde que eu vamos para o aplicativo ver. Só que sabe o que eu percebi ultimamente? A quantidade de pais de pets. Uns homens até bonitos, tal, aí vem bota um chihuahua, manda uma foto pra você com aquele Ah, cachorrinho. coitadinho. Nada contra, tá, gente? Mas às vezes você quer um homem, você não quer. Um pai de pet. Um pai de pet que tá se relacionando Vamos sair, ai, com gente, pet. não pode sair, porque meu pet ficou com dor de barriga Não, hoje. então, todo Dói. lugar que você vai, você tem que levar, porque aí você vai Ah, conversando tem e vai que pôr no vendo carrinho. a relação daquela pessoa com os animais também. Então, na sua vida cabe? Na minha vida, eu gosto, tenho, mas eu não tenho é relação com os animais que vai me Dormir privar na de mesma algo, cama, com o entendeu? cachorro, Não, com- não. Não, mas eu falo assim, eu tenho 3 filhas, eu fico pensando, às vezes eu até fico pensando, nossa, como é que deu certo que eu casei, tive 3 filhas, porque parece impossível no mundo de hoje. E aí né? você fica fazendo conjecturas pra elas, né? Será que elas vão casar? Será que Será vão que elas vão ter encontrar 3 pessoas filhos cada bacanas? Não, uma, vão né? encontrar uma Bacana. pessoa bacana, uma É. relação de companheirismo. É o que mais a gente acha. Não, eu acredito. Como sim, eu mãe, ainda como acredito cuidadora, que assim, tem. como a gente reza pra isso, né? Eu A gente acho que como tem quer que- pessoas mas é como nós difícil que imaginar. pensamos Eu tudo também penso isso. Isso é a desculpa Tem que eu dou, viu, homens Mônica? também, ou Até porque- mulheres. Até porque eu falo assim, eu crio as minhas meninas com muita afetividade. Disso, assim, a gente senta à mesa. Sim. Por exemplo, eu até Importante. falo assim, que uma coisa que eu gosto muito de viajar de carro. Porque nós somos em 5, então o carro fica cheio. Mas sempre a gente vai conversando, dando risada. Tem os momentos ali de um Claro. tretetezinho, mas não é o que pega. E aí vai Exatamente. conversando e vai dando risada e conta e fala, ai, porque a fulana, porque a ciclana, ai, mas... Ou fala um palavrão desse, fala assim, mas isso é muito feio. Aí conta da época e vai, e vai. E o assunto vai... É uma delícia. É um momento. É um momento de super família, família. estar lá. Então, É. se a viagem é 8 horas, é 8 horas. E é divertido. E é um momento que você entende, você escuta o que está acontecendo na vida delas também, né? E elas na de vocês também, Sim, né? não, elas participam de compartilhar. tudo. Então, a gente tem apesar da vida maluca, corrida, Vocês conseguem. a gente tem os nossos momentos que a gente consegue.
Aí eu fico pensando assim, né? Claro que eu desejo isso para elas. Então eu espero que do mesmo jeito que eu crio a minha... E eu sei que tem amigos que também... Mas a gente fica, né? Do jeito que o mundo está hoje em dia, as relações estão bem difíceis. E mudou muito rápido. Eu falo que as coisas mudaram, eu vejo da nossa geração para essa última geração, a gente não consegue processar. Eu não consigo processar muitos dos comportamentos hoje que a gente não tinha, né? Não. Porque foi muito rápido e a gente fica, às vezes dá choque, porque você vai discutir com o filho, mãe, mas você tá fora, mãe, mas você tá aqui. Como é que acontece, né? Aí como é que a gente faz? Né? Esse choque de gerações, porque mudou. Porque da geração das nossas mães para nossa, eles foram criados com muito mais rigor, né? Não vamos comparar. Mas a nossa geração de 50 ainda teve muito rigor. Né? Sim, sim. E agora as gerações estão com muita liberdade. Parece que quando veio uma coisa muito rigorosa, a tendência é ir então, mas aí com mais liberdade. A vida se impõe, Mônica. E aí eles não dão conta. Exatamente. Porque assim, aí eu falo assim, você vai ter que escolher um vestibular. Eu não dou conta, eu entro em depressão, eu vou me matar, eu não suporto a pressão. Aí você vai num trabalho. Nossa, o patrão falou assim comigo, quem ele pensa que ele é, e tererê, tarará. E talvez tá faltando essa hierarquia. Porque se sua mãe tivesse errada, não interessava. Você falava, ela tá errada, mas ela me ama, ela é a mãe, eu tenho que obedecer. É e bom entre aspas, a gente também tinha essa segurança, que eu acho que vale a pena. Minha mãe e meu pai me amam. Eles não estão fazendo isso só pra me... Só por poder. Não. Eles estão fazendo que eles entendem que aquilo era o melhor. Exatamente. Quantas vezes eu ouvi do meu pai, assim, né? Porque às vezes eu tinha preguiça de ir na missa. Aí ele falava assim, minha filha... Meus avós ensinavam a gente a missa, não sei o quê. Isso é de família, isso é uma coisa do bem, que a família passa de geração para geração. Então, tipo, eu não poderia questionar se tá certo ou se tá errado. Não interessa, eu estou fazendo isso porque eu entendo que para a família isso é o bom. E pronto. Só que daí, hoje em dia, se põe muito em xeque até isso, né? O amor do pai e da mãe. Então, quer dizer que se não faz o que eu quero, não é amor. E eu acho que até os pais perderam a referência do que é amor de verdade, né? Porque muitas vezes você dá o limite, é amor. Você falar assim, você não vai comer doce, você vai comer arroz, feijão, né? É amor. Não. Ai, tadinho, deixa comer o doce. Deixa escolher o que ele quer. Isso. Aí começa isso a não bagunça. Aí vai ser uma hora que não vai ser o doce, vai ser a cocaína, vai ser a não sei o quê. E aí? E daí? Falta a base, então. Falta aquela base, né? Aquela base, aquela coisa. Você acha, então, que as pessoas mais sofrem com o uso do bebê reborn? Faltou essa base, Falta essa base. Falta uma boa base de convivência e relacionamento, que a gente esperava, ou a gente depositava na família e na escola. E agora eu falo que é uma briga. A escola joga para a família joga para a escola. Mas não é obrigação da escola, né? Exatamente. Não é obrigação da escola. Mas nem nem a parte da escola, a escola não está fazendo. Né? Que é o básico. Não tá, gente. Quando você vai fazer uma avaliação das crianças, as crianças estão com 10 anos, elas não sabem ler e escrever. Que coisa, não. Mas tem fórmula de básica. É isso que eu falo, entendeu? Mas chega na prova e tira 10, ou tem o ano continuado, passa de ano sem saber hoje nada. mesmo eu tava vendo Porque não pode, né? Não pode repetir? Não pode frustrar, senão a autoestima dela, reprovar. Reprovar é uma oportunidade de você ficar mais tempo vendo aquilo que você não conseguiu. Tem coisa que você aprende rápido, tem coisa que você tem que ficar um pouco mais. Então, mas a vida... É frustração atrás de frustração. Mas é isso que eu te falei. O a sucesso, vida se ele impõe. vem porque você frustrou muitas e muitas vezes. Aí você tem um sucesso. Então, né? mas aí é que tá. A vida se impõe. Eu posso criar o bebê reborn, a brincadeira vai durar até um X. A vida vai se impor. Vai te colocar no lugar, né? Independente das Só que daí você não tem uma estrutura... Pra suportar. Tá faltando essa estrutura de frustração pra vida, né? Dos nãos. Aí você não aceita o não do patrão, você não aceita aquela bronca que não é bronca, que o patrão tá no direito de falar, viu? Eu não quero esse negócio que você fez, eu quero isso.
causou-me um problema Nossa, psicológico. Tem agora esse negócio que surgiu agora, tal, causou-me um problema psicológico, não sei o que tal. Meu, você vai viver gente, a vida inteira assim? Sabe? Todos aqui têm frustrações, todos têm que... Hierarquia, tem que respeitar a hierarquia, isso existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Olha, eu falo que a partir do momento que as crianças começaram a chamar as professoras de prof... Acabou. Era bom quando era tia, E né? sabe outra coisa? Que acabou a hierarquia, porque quando você iguala um nome assim... Sabe o que irrita? Seu Além tamanho. do prof... Não, mas pra mim é pior. Porque, pior assim, ainda, a né? história do tia e do prof é porque, assim, eu não sou a sua tia. Começou Eu não com tenho isso. um vínculo afetivo Isso. com você. Exato. Gente, como um professor não tem vínculo afetivo? Claro que você tá todo dia, às vezes até mais tempo que os pais, Não, né? assim, e Não assim, tem como. Qual que é mais fácil? Você aprender a partir de, poxa, eu gosto tanto daquela Do carinho fulana, ou da eu porrada? quero ser igual ela, ou eu quero... Ou, não, prof. Como assim? O que é isso? E eu falava para as minhas filhas, né? Chama de tia. Não pode, mãe. Não podia. O meu marido, que tá com 50, ele chama até hoje os amigos dos meus sogros de tio. Meu pai, ele Hoje chama não tem meu pai mais de isso. tio. Ele Oi, chama meu tio. pai de Oi, E tio. eu falo para minha filha, chama de tia, tá? Eu falo para elas. Mas os amigos dela não chamam. O meu pai, ele chega e falou assim, dia desses ele encontrou o Fabrício aqui. O Fabrício, oi tio, tudo bem? Então, aquele homão grandão. Mas Eu falei, e eu adoro que me chama de tia. Porque Eu assim, também, as que ele tem ninguém umas chama crianças, mais. até o dia desses aí, então a Marcelinha, filha da Simone, ela falou assim, obrigada, Aline. Eu falei, eu escrevi, tia Aline. Ela, tá bom, tia Aline. Eu falei, como assim? Não... Uma coisa que me irrita é, que também eu acho que começou a degringolar, é chamar a professora de prof e a mãe de amiga. É. Mãe não é amiga. Não. Mãe é mãe, Não. pai é Ai, pai. é minha melhor amiga, minha confidente. Ah, Confidente, não. Confidente você. Né? Né, amiga? É. Mas Agora, filho é não filho, pode. mãe Então, é mãe. é isso que você falou. Acabou a hierarquia. Então, acabou o respeito, acabou a estrutura. Aí não tem emprego, aí não tem família, aí não tem nada, porque toda a sociedade é baseada em hierarquia. Até eu falo que é você abelha, sei lá, Tem a a rainha que né, é os daquele... operários, Ninguém questiona. E cada um com a sua função ali. Se eu subir de posto, pelo meu mérito, eu subo de posto. Senão, eu tenho que acatar. E subir de posto não é ser melhor. Tem Não. funções muito mais difíceis, que é pior. Eu até subir falo, de gente, posto se eu quero aquilo ali e eu vou me esforçar para chegar ali, É isso aí. sim. né? E o nosso, sabe o que acabou também? Nosso tempo. Pra Olha, variar, isso aqui vai a gente uns tinha um 5 monte... problemas. Exatamente. Nossa, não falamos do Therion. Vamos falar a próxima vez. Próxima vez que a... É que as É a coisas... Fernanda. É engraçado, né? Que vai e volta na base. Volta Vai, na vai. volta, Elas né? são A todas gente até relacionadas. Porque é o que importa. Porque a gente é relação. Eu falo que a gente é É. teia de aranha, por isso que é complicado. Você não sabe onde você vai Exato. arrumar pra consertar, porque é um emaranhado ali. Como é que eu vou? Exatamente. Onde eu mexo aqui? Se eu puxar aqui, Exato. vai mexer lá. Isso. Então, Exatamente. Mas como é a base, é a família, são as referências igual tem, só pra gente assim começar a encerrar. começando, a Chega gente já gente- tem que encerrar. Teve gente que chega assim, teve bebê agora, e como que você faz? Eu falei, olha, mantenha o que você aprendeu dos seus pais. Lógico, a gente vai se adaptando, né? Mas aquela base que a gente trouxe, que era bom, Mas sabe o que eu digo? Né? Eu falo até da minha experiência como mãe. Foque em você e no bebê. Já tá aqui dentro. Não é nem o Isso. outro. Porque, Não. assim, você vai dar conta do seu jeito. E você vai estabelecer a sua relação com o seu filho. Às vezes a gente fica meio confusa de tanto pitaco. Dá chá, não dá chá. Dá peito, não dá peito. Dá chupeta, dá e não o sei que o quê. é importante, Aí eu falo assim, esquece um pouquinho. Segue em frente. Faz a sua relação com a pessoa, né? E esse é o principal. Você Você ficar vai errar. querendo ler manual, se tá certo. Eu muito falo, técnico. você falou dos prof, eu acho que o que acabou mesmo foi quando a gente começou a inventar os manuais. Exatamente. Ai, tu tem que fazer É isso. Não. regra. Você vai acertar, você vai errar, mas você vai cuidar e vai criar. do Não mesmo pode jeito. bater, Não, não pode dar palmada, não pode isso, não traumatizar. pode aquilo, não Quando pode não sei o começou quê. essa educação, não sei das quantas, de conversa e negócio. Coloca amor, coloca... Isso que eu ia falar. Né?
se você tiver uma boa relação de amor, não é um tapa que vai. E se Não. você amar, você não vai espancar. Então, Exatamente. é uma coisa, tá Exatamente. interligada o na amor outra. mesmo, o amor, É esse isso que é a aí. referência. Mas então, né, vamos encerrar. Vamos sim. Deixa um recado para as pessoas, então. Acho que a gente já falou bastante, mas resume aí. Amei. Nossa, é difícil, mas eu acho assim, colocar então talvez como motivação de viver o amor, né? O formar a família. Claro que vai ter momentos de dificuldade, de discussão, mas eu falo que ainda é melhor estar juntinho ali. Sabe aquela história que aparece assim, a gente briga, mas chega à noite, na hora da cama, a gente tá ali juntinho? Aham. Viva isso, né? Não guarde rancor, não queira impor o seu pensamento, que já vai dar a maior parte das coisas já vão dar certo, né? A gente não pode impor. Você pode estar certa. É aquela imagem também que eu falo do 9. Se você olha de um lado é 9, do outro é 6. Exatamente. Então, assim, não interessa. Dá a mãozinha ali, fica juntinho, fica em silêncio, que passa, né? É verdade. Não precisa ficar brigando, batendo boca, mas assim, senta do impondo. ladinho, fica do ladinho. Esteja presente, né? Isso, a temperatura do outro, o cheirinho do outro, o colinho do outro. Isso é muito importante, Alimenta, né? alimenta, Uhum. alimenta. Muito bom. Foi E é ótimo. isso aí. Mais um programa que a gente aprende com a vida, né? Com os exemplos aí que são passados. E a gente Isso é vai muito vendo os bacana. movimentos e a gente vai se adaptando para manter um equilíbrio ali, É isso aí. né? Fernanda, queria muito te agradecer. Imagina. Tá aqui com a gente nesse assunto que começou com os bebê reborn e E mudou abrimos tudo. o leque, mas foi muito legal. E assim, vamos respeitar, logicamente, quem tem os seus, mas vocês que têm o seu. Por favor. Por favor, não quero impor que a gente ame, que a gente que a aceite, gente que a gente ache ache que eles estão respirando, porque eles não estão. Que é legal, que é normal Ela não também, tá. se o outro não acha. Tá Isso. tudo bem. Se você gosta, beleza, É. ótimo, segue em frente. Agora, quem não Faça tá um afim, serviço, né? É, Faça o outra hospital, coisa. faça o não sei o quê, venda não- o serviço. e Não vai ser é? feliz. Pelo amor Mas de não Deus. vai lá É isso atrapalhar quem precisa de um atendimento, tá, Exatamente. gente? Vamos ter um discernimento. É isso daí. A Fernanda é lá da M7, da Clínica M7, é Instituto M7, né? Isso. É @Instituto M7. Isso. Sigam a Fernanda lá e o Fabrício, eles colocam sempre algumas coisas lá sobre saúde e tudo mais. E eu queria agradecer a todos vocês, a Fernanda principalmente, que estão aqui com a gente nesse programa super atual. E convidar para a semana que vem estar aqui com a gente de novo, mais um Chega Junto, às 19 horas, todas as quartas-feiras, em todas as plataformas do JC. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Spotify. E é isso daí. Aline Magaceron, Mônica Mônica Buteri. Buteri, Instituto M7. E sigam a gente aqui. Fica com a gente na próxima. A gente traz mais uma pessoa bacana. Tchau. Tchau.